E aí, gente, Hackerman aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre complexidade de Kolmogorov e agora da parte física, né? Então, esse assunto ele é aplicável em várias áreas da ciência. E aqui a gente vai falar de complexidade de buracos negros, né? Então, tem vários artigos relacionados a integrar a, a complexidade de Kolmogorov nas físicas, né? De você fazer o menor programa possível para resolver um problema dentro da física, ou a possibilidade disso, porque na prática a complexidade de Kolmogorov não é computável, né? Você não pode analisar ela, fazer um programa para analisar ela em certo sentido, mas é, basicamente você quer meio que produzir, é, tentar entender a dificuldade de criar um melhor programa possível, um programa mais eficiente para resolver um problema, mas no geral você quer saber a dificuldade desse problema. E buracos negros são difíceis, né? Porque você tem um número finito, vamos supor que você quer analisar ao longo do tempo é, questões gravitacionais e propriedades específicas de um buraco negro, né? Relacionada a todo o seu comportamento em geral, sua massa, tudo. E você quer fazer o menor programa possível para fazer isso. Você quer simular um buraco negro da melhor forma possível e com a melhor eficiência possível. Então, seu algoritmo mais rápido, usando a linguagem que é mais rápida nesse sentido. Então, a linguagem de programação é importante nesse sentido. A linguagem ela tem que ser uma linguagem que pode resolver esse problema na velocidade mais rápida possível. Obviamente, se identificar essa linguagem pode ser difícil, né? Com certeza não é Python. Talvez seria a Julia, que é uma linguagem que está sendo bem famosa, que é muito usada na questão matemática. Mas você usar a linguagem mais eficiente possível, né? Mas nesse sentido também, você principalmente analisar o problema e ver se é difícil ou não. A complexidade dele, né? Então, para simular, por exemplo, física em corpos celestiais, como estrelas, planetas, e isso é algo bem importante, só que de uma forma computacional, né? De você fazer modelos computacionais que sejam fiéis, né? Porque beleza, você entende matematicamente como funciona, mas vamos pôr no computador e rodar isso, simular, baseado nas suas equações, né? Então, é, tanto o comportamento relacionado à luz, a, a questão gravitacional do sistema, de uma galáxia, por exemplo, você entender e simular esses sistemas, né? Será que é possível simular o universo no computador? Todo o universo no computador? Todo o universo observável? Você poderia reduzir esse problema para uma complexidade de Kolmogorov, de qual a dificuldade de fazer o melhor programa possível para simular todo o universo, por exemplo. É claro que esse assunto é um pouco complexo, né? Mas é basicamente isso. Nesse caso aí, o espectrograma relacionado a isso. E aqui é um artigo muito pequeno, né? Por sinal. E o que é bom, né? Porque aí a gente lê mais rápido. E do Vladik Krainovich e Luc Longpré, da Universidade de Texas, né? Embora esse Krainovich talvez seja russo, né? E vai falar ali, né? Por que a complexidade de Kolmogorov em equações da física, né? Então, por que a gente usaria esse assunto dentro da física, né? E basicamente eles vão tentar provar que é possível sim é, entender a física no geral, né, as coisas que eu mostrei através da complexidade de Kolmogorov, de tentar analisar esses problemas e ver na verdade até a questão das aplicações dentro da física no sentido que você poderia adicionar isso nas equações, né? Então vamos por isso que é simular a física celestial de alguns corpos celestes ou de buracos negros, né? Ou da relatividade de equações aqui normalmente a gente tem essa questão, até o Roger Penrose ganhou recentemente o prêmio Nobel por isso, dessa questão da parte quântica e relativista, né? Do, na questão da gravidade, né? Dentro de buracos negros. É o prêmio Nobel de 2020, do Roger Penrose, se não me engano. Teve outros dois que ganhou também, mas ele é o que eu conheço mais. Que a gente falou no canal já dele também. Da Orchard Theory, que é uma teoria da consciência. E até alguns artigos aqui, se não me engano, até o do Benioff, que é um artigo importante que está na descrição, de 1982. O Roger Penrose vai ser um dos caras que vão, sabe, adicionar informações sobre o assunto, né? Então ele vai meio que dar uma pincelada e mostrar um pouco o que é
um computador quântico para o Benioff, como funcionaria, né? Então, tem essa questão, será que é aplicável para a física, né? Você ter essa noção de complexidade, de você ver o nível de dificuldade para simular um problema na física, né? E da possibilidade de você conseguir fazer o menor programa para realmente resolver um problema na física. Então, é importante. Outra coisa também é protein folding, né? De você analisar a estrutura proteica. A estrutura proteica não, a estrutura molecular de proteínas, de bactérias, né? Nesse caso está mostrando as estruturas no geral, né? Ali estrutura secundária, terciária, quaternária e primária, de uma fórmula 3D, né? De como daqui é uma simulação de como a proteína funciona, tá? Entenda isso, é uma simulação. Isso é uma coisa importante, simular coisas como simular a natureza, né? Então, recentemente, a DeepMind, né, fez um programa, né, que usa inteligência artificial, né? Eu não sei os detalhes ainda. Talvez talvez eu leia os artigos relacionados e tento ver se os detalhes estão dispostos online. Mas eles resolveram o problema de protein folding, né? De criar estruturas 3D, né? De uma forma mais eficiente, né? Então, é um assunto complexo e usando inteligência artificial esse assunto foi resolvido recentemente pela DeepMind. Complexidade na criptografia, né? Como por exemplo o RSA, que é usado em sites de todos os aplicativos que você usa, jogos também que você vai logar na sua conta do PS4, né? Do PS5, do seu Xbox, você tem a autenticação, né? E essa autenticação ela vai usar em várias camadas da web, né? Vai usar SSL, vai usar HTTPS, né? Vai usar RSA, AES como forma de criptografia. A RSA que é talvez a mais forte atualmente, que é uma criptografia de chave pública, né? Ou seja, ela tem duas chaves, a pública e a privada. A AES, por exemplo, é uma criptografia simétrica, né? Que é só uma chave. A assimétrica das chaves, que no caso é a RSA. E essa é a melhor atualmente, criptografia é a mais usada na web, né? Então, a Alice tem ali a sua chave pública, que fica disponível online para todo mundo, só que a única forma de decriptar a mensagem é com a chave privada, né? Então, é estranho, né? Você tem uma chave pública, todo mundo tem acesso, mas a partir dela você não pode acessar a privada. Só que tem essa questão que usando computadores quânticos, né? O algoritmo de Shor, talvez, poderia ser possível no futuro, atualmente não, quebrar o RSA, né? Até a gente já falou sobre esse assunto em alguns vídeos do passado. Mas entender, por exemplo, a complexidade de você fatorar RSA, por exemplo. A complexidade computacional de você resolver o problema de craquear a RSA, que é baseado na fatoração de números, né? Qual seria o menor programa possível para fatorar os números necessários para você fatorar a RSA, né? E conseguir quebrar a criptografia de uma forma rápida, né? Tem esse paper, né, que fala que seriam necessários 20 milhões de qubits para quebrar uma RSA de 2048 bits, que é o padrão atualmente. Mas enfim. Para representações 2D, né, qual seria o melhor programa possível para você representar estruturas 3D, que são usadas muito em jogos, mas principalmente da simulação, né? Tem essa questão de você simular cada vez mais ambientes mais realistas, né? E tem essa pergunta de você simular o universo, né? Eu acho que recentemente os jogos e filmes têm sido bem eficientes nisso. Principalmente os jogos, porque no jogo você tem uma estrutura totalmente 3D, na movimentação e tudo tem sido recentemente muito bem feito. E a questão é que parece que não é só possível simular o mundo, mas já conseguiram talvez simular a parte estrutural do mundo, né? Tipo, sei lá, você vai jogar um jogo tipo GTA, que lá é uma cidade muito bem feita, né? E você vê que as coisas se comportam como na física do nosso mundo, né? Você tá andando de bicicleta, embora às vezes não se comporte, né? Mas no geral, você tá andando de carro lá e vai ter todas as coisas relacionadas à física, relacionadas à batida, à derrapagem, enfim, a, a várias questões dentro de vários jogos, né? No FIFA, né, que recentemente eles estão falando que melhorou a parte física, né? Que antes não era tão boa, eles falavam, né? Enfim, é importante também. Então, no geral, a complexidade como Gorov, aqui,
voltando para o paper do próprio Kolmogorov, né? De acordo com as visões, né, agora universalmente aceitas na matemática moderna, de lógica, nós assumimos uma função f, particularmente recursiva, né? E tal função é a minimização, ou seja, o menor programa possível. Nesse caso, o kf(yx) é a complexidade do problema que você quer resolver. Vai estar ali que φ, p e x vai ser igual a y, não é importante no momento. Aí ali um valor infinito, né? Se não tem um valor p, né? Tal que f, p e x seja igual a y, né? Então, em resumo, é que está faltando algumas variáveis, explicar algumas que eu não coloquei aqui, mas no geral, essa é uma forma de definir. Você tem um problema específico, ou um problema que sejam dois problemas relacionados, e você quer saber o menor programa possível dentro desse sistema. Pode ser um valor infinito de coisas, né? Vamos supor que você tem no caso da sequência genética, é um valor finito, mas é extremamente grande. No caso relacionado ao buraco negro, pode ser uma coisa constante que você faça continuamente, seja um valor infinito, enfim. É só uma questão conceptual, tá? E, por conclusão, né, introduzindo as definições apropriadas, é possível provar, com proposições matemáticas rigorosamente formuladas, né? Esse aqui é o Kolmogorov falando, né, o criador do conceito, junto com Solomonov, que podem legitimamente interpretar a indicação da existência de casos em que, aqui uma parte importante, né, objetos, permitindo um programa muito simples, né? Então, nesse caso aqui, você quer um objeto L de P, né? Então, no caso, você poderia ser um buraco negro, poderia ser sequenciamento genético, poderia ser uma variedade de coisas, né? Uma variedade de questões. E você quer saber o menor programa possível para resolver esse problema. E isso está em 1965, tá? Computadores não estavam tão avançados naquela época. Continuando, né, com uma complexidade muito pequena, kx, que kx na verdade a letra K vai ser o padrão para complexidade Kolmogorov, né? Pode ser restaurado, né? Um programa pequeno, né? Com os resultados das computações através de uma duração não real, né? Então, basicamente o que eu falei. Você tem um problema, você quer saber o menor programa possível para resolver ele, embora o conceito em si não seja computável, entender ele é possível, né? O conceito em si. Então, você quer saber a complexidade de você resolver um problema. A gente viu lá com as bactérias, por exemplo, a complexidade de diferentes bactérias, né? Tem bactérias que você tem um número de genes maior, né? De sequências genéticas maior, e obviamente vai ser mais difícil de você entender esse problema, né? Então, a complexidade com o Kolmogorov permite que você pegue vários problemas dentro da física, dentro da biologia, dentro da ciência da computação e tente ao máximo reduzir esse problema a um programa mais fácil, usando questões de hardware, da linguagem de programação que você está usando e o programa mais eficiente para resolver isso. Então não é só diminuir o código para você simular um problema, porque isso aqui tem tudo a ver com simulação. Você simular um buraco negro, simular um objeto 3D com física real, enfim. Tem tudo a ver com como você vê a complexidade de simular um problema. E a definição, né, que ele define no paper, né, é Kt de x. Então a complexidade obtida, né, nesse caso, é um mínimo da complexidade de Kolmogorov ao longo do tempo de x. No caso, o seu problema, né. E uns papers que eu queria citar que estão nas inscrições, a gente já terminou já. Esse daqui, muito bom e pequenininho, por sinal, de 84, né, 2 anos depois de Benioff e depois do Richard Feynman, né, deles dois falarem sobre computação quântica. Tem não sei quem publicou antes, se foi o Benioff ou ele. E dá pra ver ali que comunicado com Roger Penrose, né, o cara que ganhou o prêmio Nobel em 2020, né, amigo de Stephen Hawking também. Ele publicou aqui o Deutsch na Royal Society of London, né, então Penrose participava, então obviamente dá pra ver que eles se conhecem, né. Então,
vocês conhecem bem, né, no sentido, né? Então, o princípio de Turing-Church sobre um computador universal, né? Então, depois de Benioff, Deutsch é um dos mais famosos a falar sobre esse problema, e o próprio Benioff em 82, né? Falando também sobre esse assunto. Aqui um paper de Bennett, né? Dessa questão de você reverter computação, né? Que é importante nessa questão, por exemplo, na caso de ele vai falar sobre essa questão biológica, né, de relacionada a DNA, e você entender o DNA como ser reversível, né? E a gente vai falar disso no próximo vídeo, né? Relacionado a esse tema, né? E nessa questão relacionada à complexidade de Kolmogorov, né? Esse assunto talvez seja mais assunto relacionado a Turing Machines, né? A máquina de Turing. Mas eu vou mostrar a relação disso com esse assunto, né? Então, no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre essa reversibilidade da computação, né? De você conseguir criar computadores reversíveis que sejam mais eficientes, né? Então, porque você fazer o computador mais eficiente, a computação ser mais eficiente é o objetivo da complexidade de Kolmogorov, né? Então, é um assunto bem pertinente. Então, até o próximo vídeo.